Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do curso Criar, Criando Harmonia em seus relacionamentos. Gente, nessa aula nós vamos falar de um aspecto muito importante que muitas vezes nos impede de nos relacionarmos. Nós falávamos sobre os três pilares do relacionamento de casal, né? A sexualidade, é, cuidar e zelar um do outro, sobre ter um objetivo em comum. Falamos também de possíveis dinâmicas que impedem o casal de viver esses três pilares. E também existe um aspecto da personalidade, tá? E eu vou falar um pouco sobre isso, porque eu penso que é muito importante nós sabermos e termos consciência disso. Muitas vezes nós não conseguimos viver os três pilares, né? Viver o relacionamento na plenitude, porque nós estamos presos a aspectos da nossa inconsciência, tá? E o que é isso? Na verdade, são muitas vezes máscaras que nós utilizamos, né? Personalidades ou jeitos que nós utilizamos para viver, que muitas vezes fazem com que nós sejamos egoístas e não fazemos o que precisa ser feito. Porque o relacionamento é muito importante estarmos abertos e dispostos a fazer o que precisa ser feito. E por que muitas vezes não conseguimos fazer o que precisa ser feito? Porque estamos presos a aspectos inconscientes, como eu estou dizendo aqui, tá? E aí é importante a gente lembrar sobre o que Freud explica da questão do id, né, do ego e do superego, né? Então, o que é id? O id são aspectos da nossa infância. Acontece que muitas vezes nós vivemos traumas na infância e aí nós tentamos, nós temos dificuldades de elaborar as nossas emoções, né? Então, os aspectos da nossa infância nós podemos colocar como o id, né? Aqui, a nossa questão emocional, né? Os nossos traumas, a nossa história que é construída, muitas vezes em cima dos nossos traumas, a gente pode chamar de ego. Ah, eu fiz isso, isso e aquilo. E para a gente defender o nosso ego, a gente usa o nosso superego, que é a nossa personalidade. Ah, eu sou assim mesmo, eu faço assim, comigo é assim, que eu não admito. Às vezes a gente não consegue trabalhar e desenvolver a aceitação, justamente porque essa parte do superego, ela é construída em cima do ego, que são emoções e situações, sentimentos que muitas vezes não foram curados, não foram ciclos que não foram fechados, porque essas emoções, esses sentimentos foram vividos, né, e construídos em cima de traumas do nosso nascimento, da nossa primeira infância. Tá? Então, basicamente, Freud traz essa informação que é muito importante. Então, o que isso tem a ver com relacionamento? Muitas vezes, id, ego, superego. Esse superego, essa personalidade que muitas vezes a gente fala: ah, eu sou assim mesmo, veja bem, experimenta mexer comigo, você não me viu brabo ainda. É uma máscara, uma é algo que você cria inconscientemente para você justificar suas emoções, os seus sentimentos, que muitas vezes você nem sabe direito por que você tem, né? E eu confesso que muitas vezes eu me questiono em alguns comportamentos, por que eu fiz daquele jeito, né? Ah, porque naquele momento era a melhor coisa a ser feita. Mas muitas vezes são justificativas para proteger sentimentos, emoções que eu construí, né, sobre histórias e doenças mal curadas, tá? Lá da minha primeira infância, lá desde do parto, né, até chegar na vida adulta, né? Você vai construindo sentimentos, você pensa que determinado fato significa isso, aquilo, e para você justificar o superego, que é a sua personalidade. Então, muitas vezes, a sua personalidade, ela não diz quem você é, mas ela revela muito a sua história. E muitas vezes a sua personalidade, ela te impede, ela tem os pontos fortes, mas também tem
os pontos fracos. E é importante você ter consciência disso, né? E a partir disso você se aceitar, tá? Então, muitas vezes aspectos da personalidade, eles devem ser trabalhados para que você possa superar lá os traumas do id, né, os sentimentos e emoções, sensações aqui do ego, para que o teu superego não se torne um sabotador, e sim possa te apoiar nos seus relacionamentos. Então, é importante você ter consciência sobre isso. Eu acho importantíssimo a contribuição de Freud, que é sensacional. E aí, nesse sentido, muitas vezes nós não conseguimos trabalhar aspectos do superego porque a gente é, por algum motivo e razão, guiado por nossos impulsos, por nossas emoções que vêm lá do ego, né? De sentimentos e sensações e emoções que não foram fechadas, ciclos que não foram terminados, histórias que não foram concluídas. Então, todos esses aspectos fazem com que, muitas vezes, durante a noite, né, e aí vem a contribuição de Jung, nós acessamos informações, desejos, sentimentos reprimidos, e muitas vezes, na nossa vida, nos relacionamentos, nós acabamos projetando aquilo que talvez lá na infância não foi saciado, não foi curado, né, não foi terminado. E aí a gente começa a projetar que o nosso cônjuge deveria ser assim, que o nosso marido não entende você, que a sua esposa é isso, aquilo, que o meu relacionamento não é para mim. São máscaras que você utiliza para justificar aquelas emoções que não foram trabalhadas ou não foram completadas, tá? E dentro da psicologia existe uma história muito bacana que eu sugiro que você pesquise no YouTube, ou leia, ou compre livros, que é sobre a mitologia grega, a história de Eros e Psique. Gente, essa história é fantástica. Por quê? Porque é nessa história, nessa fábula, nesse conto, fica muito claro como que a nossa jornada em direção aos relacionamentos, na busca do amor, né? Então eu vou resumir aqui só para você ter uma ideia. A Psique era uma mulher, ela tinha irmãs, e ela era a mais bonita das irmãs. E as irmãs da Psique queriam, conversavam sobre relacionamento e diziam: nossa, eu quero me relacionar com um homem rico, eu quero me relacionar com um príncipe encantado. E a Psique era aquela mulher, a mais bonita de todas, que ficava sonhando, né? E as irmãs dela questionavam ela: Psique, você não vai falar sobre quem você quer se relacionar? E a Psique dizia: ai, né? Eu sonho assim em ter alguém assim que eu possa me espiritualizar, é, um homem diferente, uma pessoa assim que eu ame, né? E as irmãs de Psique: onde já se viu? Você precisa de um homem rico, de a pessoa que vai te sustentar e tal. E ela: ai, mas eu sonho com outras coisas e tal. E a mitologia diz: as irmãs invejosas de Psique. Então, aí a Psique, nesse sentido, ela não se relaciona, ela fica esperando o príncipe encantado, né? E assim, e ela começa a ser muito elogiada por causa da beleza dela, porque ela se destacava, porque ela era considerada como se fosse uma deusa, né? De tão bonita que ela era. Talvez a mulher mais bonita que já existiu na face da Terra, percebe? Ó, isso é muito do ego. Então, Psique é um exemplo, na mitologia grega, de alguém que é guiada por sonhos, por fantasias, né? De, ai, o meu príncipe encantado, ai, porque eu sou bonita. E todo esse processo, depois, no desenrolar da história de Eros e Psique, Afrodite, que era a deusa do amor, olha para aquela história da Psique e diz: mas ela está me desafiando, eu sou a deusa do amor. Onde já se viu um ser humano querer se comparar a um deus, a uma deusa? Eu sou uma deusa, ela é uma reles, uma pobre mortal. E aí o que acontece? Afrodite chama o seu filho, que é Eros, e diz: pega a sua flecha e vai lá e mata Psique, porque onde já se viu alguém querer me desafiar? E aí Eros pega a sua flechinha, né,
amando de Afrodite, e vai lá até a Psique. E aí, Psique está lá dormindo, e aí ele chega com a sua flecha, só que quando ele olha para Psique, realmente é uma mulher muito bonita. E isso acaba confundindo, né, a atenção e a cabeça de Eros. Porque ele é filho de Afrodite, que era a mais bonita do universo. Percebe? Olha o jogo de poder, o jogo de ego aí na mitologia. E aí, Psique acaba no seu sono se mexendo, e isso acaba confundindo o Eros, que ao invés de pegar a flecha e matar Psique, essa flecha acaba voltando contra ele, e aí a flecha atinge o próprio Eros e o Eros se apaixona por Psique e começa a se relacionar. Isso deixa Afrodite com muita raiva. Onde já se viu, roubou meu filho, isso não pode ser, né? Então, percebe, gente? Eu não vou contar toda a história aqui de Eros e Psique, mas é para você ter uma noção de o que acontece quando o relacionamento é guiado pelo ego, pela personalidade, pelos jogos psicológicos, pelos jogos de poder, né? E aí ela tem um relacionamento com Eros que acaba também não dando certo, porque quando a família de Psique descobre que esse homem não é um homem assim, um príncipe encantado, não é assim um homem rico, e aí as irmãs invejosas de Psique acabam muitas vezes querendo humilhar a Psique, enfim. E a Psique passa a sofrer muito, 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 muito. Por quê? Porque inconscientemente ela começa a disputar com a sogra, que é a Afrodite, né? E aí um dia ela é induzida a ir lá e se vingar de Eros, e Eros descobre e acaba rompendo o relacionamento, e tem um sofrimento muito grande, e aí Psique acaba ficando sozinha e tendo que começar do zero de novo. Depois ela vai buscar ajuda, e daí na ajuda dizem para ela que ela precisa se reconciliar com Afrodite, que é com a sogra, e tem uma série de tarefas que ela precisa desenvolver até ela conseguir a bênção dos relacionamentos. Tá, eu tô contando aqui de forma sucinta, mas a história de Eros e Psique, ela ilustra muito o que acontece quando a gente vai para um relacionamento de forma inconsciente, ou seja, querendo que o outro supra tudo, os meus vazios, as minhas faltas, que resolva as minhas queixas, que resolva o meu problema, que resolva a minha vida, né? Porque muitas vezes quando lá na infância e vida fora a gente sonha com um conto de fadas, a gente sonha com um relacionamento ideal e deposita as expectativas no outro, né? E muitas vezes isso no decorrer do relacionamento, isso acaba ficando evidente. É quando cai a máscara. Ah, você é assim, você é daqueles, porque isso e aquilo, né? E quando na verdade o relacionamento ele é possível, porém é importante que nós possamos nos relacionar de forma consciente, curando, né? Poxa, se eu fiz isso, eu posso curar, né? Tem um momento da história que Psique diz assim: calma, Eros, né? Nós podemos consertar isso, né? Então é muito interessante, gente. Acesse aí no YouTube a história de Eros e Psique, que é uma estratégia que a psicologia utiliza para mostrar os pontos da nossa personalidade que precisam ser completados. Que é onde entra a vaidade, o ego, a prepotência, a arrogância, que você até não entende. Nossa, eu não sabia que o fulano era assim. E essas coisas aparecem justamente no relacionamento, tá? Então fica a dica aí, para você assistir a história de Eros e Psique. E por que eu estou trazendo isso? Porque, como esse é um curso de relacionamento, gente, é importante a gente tirar proveito dos conteúdos que estão sendo trabalhados aqui, para a gente sair do curso um pouco mais curado. O que é sair do curso um pouco mais curado? É sair do curso um pouco mais consciente. Porque quem é consciente é mais livre. Para quê? Para tomar decisões sem afetar o outro, né? E crescendo dentro do relacionamento. Então vamos lá. Então, o que basicamente Eros e Psique, a história da mitologia, traz pra gente de útil? Né? Tá bom, Diego, você contou a história, mas o que nisso é útil pro meu relacionamento? Eros, o homem, ele representa o masculino. Quem que o homem é dentro do relacionamento, né?
E psique representa a mulher, né? O feminino. Então muitas vezes os homens se identificam muito com o Eros e as mulheres com a psique. E é por isso que muitas vezes, né, tem atrito e conflito. Por quê? O Eros mostra muito a questão do homem que muitas vezes se confunde com a beleza, né, com o encanto do feminino, né, e muitas vezes ele acaba se machucando, se fechando para o amor. E aí, nesse sentido, ele tem dificuldade de se entregar, ele tem dificuldade de assumir o relacionamento, de assumir as coisas do relacionamento, né, os aspectos do relacionamento. Por quê? Porque muitas vezes ele se perde no meio do relacionamento por aspectos não curados da inconsciência, né? Então muitas vezes ele não é reconciliado com a sua Afrodite, que é a sua mãe, e aí quando ele vai para o relacionamento, ele se depara com a sua personalidade, com o seu ego, com suas emoções, e ele acaba muitas vezes não fazendo o que precisa ser feito, tá? Então essa é a história de Eros, né? E psique representa muito o feminino, da mulher que sempre quer a coisa perfeita, o relacionamento perfeito, que ela quer se espiritualizar, e muitas vezes ela acaba se apaixonando justamente por aquele cara que não é um cara tão bonito, que não é um cara rico, né? E ela acaba enfrentando problemas porque ela não está liberada para aquele relacionamento, né? Mas ela está sendo guiada pelos seus desejos, pelos aspectos não curados da infância, em relação principalmente à sua família de origem, e aí ela muitas vezes acaba querendo bloquear esse relacionamento, muitas vezes ela acaba se machucando ou machucando esse homem no relacionamento, lembrando da história da psique, tá? Não estou dizendo que isso acontece com todo mundo, mas são aspectos que todos nós trazemos no nosso inconsciente. E aí o que acontece? Muitas vezes ela começa a inventar desculpa, dizer que nada tá bom, que não tá do jeito que ela quer, porque ela está sendo guiada de forma inconsciente por desejos que eu acabei de citar aqui. Então é muito interessante você pesquisar Eros e psique, tá? Então, o que de útil tem nisso? Então vamos trazer aqui. Qual que é a principal dificuldade do masculino? Assumir responsabilidade, né? Porque assumir responsabilidade significa fazer o que precisa ser feito, né? Então esse é o, digamos assim, o principal desafio do Eros, dos homens aí, né? O que os Eros precisam fazer? Precisam fazer o que precisa ser feito. De que forma? Responsável. Percebe? E a mulher, ela precisa muitas vezes também assumir, né, a sua consciência, a sua responsabilidade, né, não culpando o outro e assumindo seu lugar na relação, o seu verdadeiro lugar. Essa é o grande desafio da psique, tá? E aí eu gosto de trazer a contribuição do Jung, da psicologia analítica, psicologia analítica. Jung, ele tem uma contribuição assim enorme, fantástica, tá? Então ele traz a questão do ânimos, ânima e ânimos, né? Por quê? Porque ele diz o seguinte: por que muitas vezes o Eros ele cai em certas, se confunde? Por que a psique também faz confusão? Porque porque nós, e aí eu vou trazer um pouco do Bert Hellinger aqui. 50% pai, 50% mãe. Nós somos 50% o masculino, 50% o feminino. Então a mulher ela também tem o masculino e o homem também tem o feminino. Quando eu reconheço isso, é onde eu consigo completar minha personalidade e consigo ficar mais disponível para o amor e para os relacionamentos. Então, Jung, e eu gosto de trazer muito esse símbolo aqui, né? Que o mandala do Yin e Yang, né, muito utilizado na medicina chinesa e explicado por I Ching também. E Jung também gosta de trazer esse símbolo porque ele explica muito da filosofia da medicina chinesa, que tem mais aí de 3.000 anos. Então aqui, ó, esse símbolo, o que tem isso a ver com os meus relacionamentos? É isso que eu quero explicar aqui nessa aula. Então vamos lá. Aqui é Yin e Yang, né? Frio e quente. Mas aqui trazendo para o contexto do relacionamento, né? Feminino e masculino, né? Então,
o Jung ele traz o seguinte, que para que isso fique... e os dois formam uma unidade. Né? Então não existe masculino sem feminino e feminino sem masculino. E os dois juntos, são iguais aqui, percebe? E formam esse círculo, essa mandala que é uma unidade, né? Então se torna um completo, né? Eles se completam. Só que o que acontece? O problema é quando eu acho que o outro vai me completar e eu esqueço que eu sou inteiro. Eu sou os dois, o masculino e o feminino. E quando Jung fala sobre ânimo, ânima e ânimos, né, ele vai dizer o quê? Que o homem, para se tornar disponível para o amor, e é isso que vocês precisam entender aqui, você pode observar que nesse símbolo, dentro desse branco, tem uma bolinha preta. E dentro desse preto tem uma bolinha branca. E o que isso significa? Significa que dentro do masculino, por trás do masculino, também tem o feminino. E por trás do feminino, também tem o masculino. O que isso significa? Por trás do homem, tem uma mulher. Por trás da mulher, tem um homem. Por trás do Eros, tem a Afrodite aqui, né? E por trás da psique, também tem o inconsciente da psique, tem o pai dela. Vocês vão pesquisar lá na história. Tem o pai dela aqui, que fica muito preocupado quando ela não consegue, que ele percebe que ela não quer se relacionar. Então, gente, o homem, ele consegue se tornar mais completo quando ele entende que ele tem uma conexão com o feminino, com a mãe, com a consciência dele, com quem realmente ele é. Então, sabe aqueles homens que são o machão? Eu faço e aconteço. Muitas vezes, por que eles se machucam e machucam quem está ao seu entorno? Porque eles esquecem da sua consciência, que eles não são puramente homem. Eles também têm uma consciência feminina, tá? E quando ele assume isso, ele se aceita, né? Então, quando eu comecei a assumir o meu lado feminino, e eu vou contar uma história, eu sou musicista e durante um tempo as pessoas muitas vezes, não é que criticavam, mas elas, por uma questão às vezes própria delas, nossa, o Diego é muito não sei o que, muito isso e aquilo, porque eu era violeiro, então eu era muito conectado com a música, com a viola, com as notas, e eu lembro que quando uma pessoa queria discutir algo comigo, eu era muito empoderado porque eu trazia todo esse contexto da viola, então eu era um homem que tocava viola, né? Eu ainda toco hoje, né? Mas a viola representava muito a Afrodite, a consciência. Quando eu começava a falar sobre conhecimento, as pessoas ficavam, nossa, como que você sabe? É porque era um homem honrando a consciência. Claro que eu vim descobrir isso só depois, né? E muitas vezes eu sofria porque eu achava que isso me deixava menos homem. E era o contrário, me deixava muito mais inteiro e completo, né? A consciência. Depois é claro que eu trouxe a energia da mãe, né? Então a psicologia fala muito na questão de Maria, mãe de Jesus, né? Então, ou seja, que o homem tem o seu feminino. Então, o homem disponível que faz o que precisa ser feito é que reconhece a mulher que há nele, o feminino que há nele. E aí ele consegue respeitar a mulher. É um homem que não trai, é um homem que honra os compromissos e que assume um relacionamento. Porque ele está assumindo o que existe nele, que existe a parte, existe uma mulher que precisou ter uma mulher para ele nascer e ser o Eros, né? E a mulher fica disponível para o relacionamento quando ela reconhece o ânimos. O homem, o conceito de ânima, e aqui a mulher, um conceito de ânimos, né? Que é o inconsciente dela. Ela vai precisar fazer as pazes com o passado dela. Quem ela foi lá atrás? Com o pai dela, né? E aí fica completo. Entende? Então é uma tarefa do Eros fazer as pazes com a Afrodite. Quando isso não acontece, aí começa a afetar aqui a psique. E a psique precisa fazer as pazes com o pai dela. Também, com o seu inconsciente, né? Então o homem com a consciência, que a gente pode dizer que é a mãe, e a mulher com o inconsciente, que é o pai. Então as pessoas, eu não consigo me encontrar na vida, ninguém me completa, porque não é aqui. É aqui, ó. A mulher é aqui e o homem é aqui. Né? Eu sempre digo que o conceito de ânimo e ânimas é o ânimo da pessoa, é quando ela se sente unidade, quando ela se sente completa, ela fica animada. Por quê? Porque ela percebe que ela não é só assim,
só uma extremidade, só um lado. Ela é as duas polaridades, o positivo e o negativo, né? Ela é o masculino e o feminino. Então, esse mandala ele torna muito completo a questão dos relacionamentos, né? Então, qual que é a tarefa dos homens? Fazer as pazes com a sua consciência. Não achar que é a mulher que tem que ficar fazendo isso para ele. Você resolve esse problema. Não, você vai precisar resolver o seu problema. Seu problema é individual, a sua tarefa é individual. E a mulher achar que o homem é o pai. Não, ela vai precisar resolver a questão com o inconsciente dela. E aí ela se torna mais completa, né? E aí os dois formam uma unidade, né? E aí podem se relacionar de forma consciente, porque aí eu não cobro do outro o que é uma tarefa minha. Mas quem foi que disse isso? Quem foi que inventou? Foi o Diego? Não, a psicologia explica. É só você pesquisar lá Freud, Jung, e você vai observar isso. O próprio história que eu contei aqui, ela mostra muito, né, aspectos lá do nosso inconsciente, tá? Que muitas vezes se revelam em sonhos. Mas, Diego, eu não vejo isso. Por que eu sou assim? Porque muitas vezes, em sonho, quando você está lá 2, 3 horas da manhã, 4, 5 horas da manhã, vem aquela voz do inconsciente: olha, você não fez isso, olha, você não realizou aquilo. E isso muitas vezes tem a ver com algo que foi reprimido na sua infância, né? O homem reprime a consciência para mostrar que é machão, e a mulher exclui o masculino para dizer que ela é poderosa e ela que vai mandar. E não é bem assim, gente, né? Então, masculino, eros, feminino, psique, precisam se completar primeiro individualmente, para depois para o relacionamento. Dica: na próxima aula nós vamos fazer, eu vou disponibilizar 2 meditações para que vocês possam fazer esse trabalho. Uma para o eros, para os homens, são meditações parecem iguais, mas elas são diferentes. E outra meditação para a psique, para as mulheres. Dica: você que é mulher, assista a meditação do homem também, do eros. E o eros, você que é homem, assista a meditação da psique. Vocês vão ver o quanto mais completos vocês se sentirão. Porque muitas vezes, esses aspectos que eu expliquei aqui, eles não têm permissão de serem curados por traumas que nós trazemos lá da nossa família de origem. E através da meditação, a gente pode ter essa possibilidade de cura. O homem se curar com a sua consciência feminina e a mulher com o inconsciente, que é o masculino. Tá bom? Um grande abraço, espero ter contribuído. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um grande abraço e vamos para as nossas meditações aí, para que a gente possa se liberar de possíveis traumas e bloqueios, para a gente ficar mais livre para os nossos relacionamentos. Até a próxima!